Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os tipos de neurose para a psicanálise. Lembrando que nós vamos falar a questão de estrutura de personalidade, né? Então pode ser que exista um certo equívoco aí no meio, mas durante a aula a gente vai explicar isso aí, tá? Para não entrar no conteúdo da aula antes, deixa eu só falar um negócio aqui para vocês que estão assistindo. Eu sei que talvez você esteja no celular, eu vou baixar aqui o mapa mental só para você entender a estrutura da nossa aula, ok? Então essa é a estrutura da nossa aula. Inclusive é algo que facilita demais quando eu faço os meus estudos. Eu elaboro mapas mentais. E aqui abaixo a gente tem a descrição do canal. Você tem um link lá que você pode clicar e você vai ser direcionado para uma página, mais ou menos para entender como é que a gente elabora esses mapas mentais. Nós vamos utilizar essa metodologia, que é uma metodologia que tem dado certo aqui. Então eu vou ampliar o mapa mental, inclusive em respeito a quem está vendo esse vídeo pelo celular, tá? Então vamos estudar os tipos de neuroses para a psicanálise. Eu quero fazer uma introdução aqui com você. Deixa eu direcionar esse mapa mental aqui, que eu deixei exatamente bem ampliado para as pessoas que estão no celular. Então vamos falar um pouco da introdução, né? Nós vamos entender neurose enquanto estrutura de personalidade e não como grupo de sintomas, porque o que acontece é que existe uma certa confusão, né? A gente vai tratar da questão da personalidade, a gente está programando um grupo de vídeos aqui, uma sequência de vídeos aqui para o canal, onde a gente vai falar sobre a questão das neuroses como estrutura de personalidade, a gente vai falar sobre psicose, por exemplo, como estrutura de personalidade e perversão também, que seriam as três estruturas aí de personalidade, né? Neurose, perversão e psicose. E aí você vai entender tudo. A gente não está falando aqui de sintomas propriamente dito, mas de estrutura de personalidade. Eu vou explicar logo abaixo, então fica com a gente até o fim desse vídeo para você entender tudo que você precisa entender para destravar algumas dúvidas que você porventura tem na sua mente, tá? Então vamos fazer um resumo rápido disso aqui. Em poucas palavras, o que são neuroses, né? A neurose nada mais é do que uma afecção psíquica, né? E nós podemos definir que são fenômenos que são originados de um conflito psíquico que envolve a frustração de um impulso instintivo. Ou seja, existe um impulso instintivo que não pode ser realizado. Ou seja, o ser humano não pode dar vazão àquilo. A partir desse conflito, dessa frustração com esse impulso instintivo, vai gerar uma afecção psíquica que nós chamamos de neurose, tá? E nós precisamos entender também que o mecanismo de defesa base da neurose é justamente o recalque. E o recalque, isso aqui é uma definição de recalque, tá? É um fenômeno que acontece, que origina um conflito psíquico, que esse conflito é configurado basicamente na frustração de um impulso instintivo. Eu tenho uma determinada pulsão, por exemplo, né? Eu tenho um desejo, digamos assim, para falar de uma forma mais acessível. Eu tenho um desejo, eu tenho uma necessidade, mas não posso fazer porque vai criar um conflito psíquico, então tem uma frustração. A partir desse movimento daí nasce o recalque, tá? E uma coisa que a gente precisa considerar é que, sobre mecanismo de defesa também, é que é o processo que mantém o inconsciente. Eu percebi agora que eu escrevi errado aqui, mas não tem problema, você entendeu. O processo que mantém no inconsciente ideias e representações ligadas às pulsões, cuja sua realização, que seria a fonte de prazer, afetaria o equilíbrio psíquico, transformando-se em fonte de desprazer. Eu sei que para você, talvez para você que esteja iniciando seus estudos agora, pode parecer um pouco complicado entender aqui essa frase, entender esses conceitos, mas mais uma vez eu te peço, fica com a gente até o fim, porque você vai entender isso na prática. A gente vai trazer aqui alguns exemplos, tá? Então vamos lá. Deixa eu baixar aqui o mapa mental para a gente falar sobre a primeira neurose. Vamos falar sobre 3 neuroses e eu vou dar ênfase, propositalmente, eu vou dar ênfase em 2 neuroses que seria a neurose de histeria, né, e a neurose obsessiva. A gente vai falar pouco sobre a questão da neurose fóbica, mas daqui a pouco eu falo para você. Então, a neurose de histeria seria uma delas, tá? Neurose de histeria.
Eu quero falar para você sobre uma questão de complexo de Édipo, porque é justamente no complexo de Édipo que se estrutura a questão da personalidade. E aí tem um diferencial que eu falei logo no início desse vídeo, que a gente não ia tratar sobre a questão de sintoma propriamente dito, mas a gente ia falar sobre questão de estrutura de personalidade, tá? Então é indispensável para a gente entender como é que é a dinâmica do complexo de Édipo para justamente ocasionar essa personalidade que seria a neurose de histeria. Então, o complexo de Édipo se configura basicamente assim: nesse indivíduo que sofre de neurose de histeria, o que acontece, a dinâmica do complexo de Édipo é o seguinte: se ele se entendeu, no caso o indivíduo se entendeu como figura diminuta, ou seja, excluída, entre a figura idealizada do pai e a figura ideal da mãe, não sendo amado e não tendo provas de amor da sua mãe. Deixa eu fazer algumas observações aqui, porque quando a gente fala sobre essa estrutura, talvez algumas pessoas pensem o seguinte: olha, a minha mãe me deu amor, eu tenho certeza que a minha mãe me ama. Mas, só para citar como exemplo, tem um amigo meu que ele falou, conversando comigo em conversa, ele falou o seguinte: ele falou, Mário, você sabe uma coisa que eu sinto muito, eu tenho uma lembrança muito forte da minha infância, que minha mãe, por mais que ela me amasse, ela trabalhava fora. Meu pai também trabalhava fora, então eu tenho uma lembrança muito forte que é da saudade da minha mãe, quando eu era pequeno, né? Outras pessoas cuidavam de mim, mas a saudade que eu tinha da minha mãe era um negócio quase insuportável. Então, o que é que acontece? Aqui é uma estrutura que a gente pode entender como neurose de histeria, fazendo uma avaliação, digamos assim, selvagem, né, psicanalítica selvagem, mas eu quero trazer esse exemplo para fazer você entender, por exemplo, que se você estiver no lugar de mãe, você pode dizer o seguinte: olha, eu amo meu filho, mas não interessa o que você faça, o interessa é como ele interpreta a situação. É muito como a criança interpreta a situação. Então, veja, você ama o seu filho, mas talvez você tenha outros afazeres, e com esses outros afazeres, diga-se de passagem, você precise trabalhar. Dentro desse contexto, ele interpreta que ele não está sendo amado o suficiente, ou seja, ele não tem as provas de amor da sua mãe. Outra observação que eu quero fazer é a questão da função materna. A gente está vendo na sociedade aí agora uma revolução na configuração familiar. Então, nós vamos ter cada vez mais dois homens, por exemplo, homossexuais, que eles vão ter filhos, né? Eles vão cuidar de crianças. E aí você pode se perguntar, tá, e como é que entra essa questão do complexo de Édipo aí? Algum dos dois, a criança vai inconscientemente eleger como função materna. Às vezes o próprio adulto, o próprio homem, ele já passa a desempenhar essa função materna. Mas de qualquer forma, o que a gente está falando aqui é numa dimensão simbólica. Então pode ser um homem, pode ser uma mulher. Outro exemplo que eu posso te dar é justamente em alguns casais, por exemplo, hoje já tem uma reconfiguração familiar, e é muito bom que isso aconteça cada vez mais, em que os homens ficam em casa porque eles conseguem trabalhar de casa, ou eles estão desempregados durante um bom tempo, estão reconfigurando a sua vida, né, reestruturando a sua vida. A partir disso, eles ficam em casa durante um bom tempo e eles passam a exercer a função materna, que, diga-se de passagem, é diferente da maternagem, tá? Então, existe muito essa confusão entre a questão da maternagem e a questão da função materna. Inclusive, eu vou deixar anotado aqui, porque eu posso fazer até um vídeo falando sobre isso, porque você entender a diferença entre função materna e maternagem e função paterna e paternagem faz toda a diferença para a sua compreensão acerca dessa questão do complexo de Édipo, principalmente quando você leva em consideração essa reconfiguração familiar. Então aqui eu deixei abaixo algumas características, né, de uma pessoa que tem neurose de histeria, tem esse traço de personalidade. Geralmente é uma pessoa que se sente injustamente privada de algo, essa sensação de que me privaram de algo, né? Não me deram acesso, me excluíram. Isso sempre vai acompanhar a pessoa. Esse é um ponto interessante para a gente ressaltar. É válido ressaltar também que tem várias características, a gente selecionou algumas aqui, tá?
Essa questão aqui, por exemplo, identidade insatisfatória em relação à identidade ideal. Na verdade, a criança ou o adulto, inclusive, né? Porque o infantil na psicanálise é um conceito bem interessante. Um adulto ele está em análise, mas na verdade ele está falando sobre a criança interior dele, ele está falando sobre a parte infantil dele, né? Então ele tem uma certa identidade ideal, que significa basicamente o seguinte: eu deveria ser alguma coisa para justamente não ser excluída, não ser diminuta nessa triangulação aqui entre eu, meu pai e minha mãe. Eu deveria ser, eu teria uma identidade ideal, mas na verdade a identidade que eu tenho é muito insatisfatória, eu não gosto disso. É uma pessoa, inclusive, que tem tendência a reclamar demais, é uma pessoa que não está satisfeita de nada. Inclusive, essa pessoa geralmente ela precisa não estar satisfeita com as coisas que estão acontecendo. Então, é uma estrutura da personalidade dessa pessoa, tá? Outra questão aqui seria tentar, no caso eu coloquei aqui, ela tenta, né? Tirei o ela tenta tornar-se o objeto ideal que supõe jamais ter sido. Então, ela tem essa fantasia de que, tipo assim, meu pai ou minha mãe, por mais que estivessem lá, mas eu sei do que eu estou falando. A minha mãe não me amava porque ela trabalhava, por exemplo, porque ela me deixava o dia todo longe dela, porque ela inclusive me deixou no colégio em que eu ficava o dia todo. Então ela não me amou. Uma pessoa dessa não pode jamais me amar. Então ela, na verdade, ela fica com essa fantasia de que, tipo assim, ela vai sempre tentar se tornar um objeto ideal que na verdade ela jamais foi, ou ela entende que ela jamais foi, porque se ela tivesse se tornado esse objeto, aqui nessa triangulação edipiana, ela com certeza ganharia o amor da mãe, né? Então, como ela interpretou aqui que ela não tem esse amor, que ela não teve esse amor, então ela sempre vai passar a vida tentando se tornar o objeto ideal, a não ser que ela realmente faça análise e aprenda a conviver com esses fantasmas, né? Outra questão interessante é: os sintomas do histérico são a expressão simbólica de um desejo proibido. A expressão simbólica de um desejo proibido. Basicamente, o desejo pode ser, inclusive, até de que o pai vá embora, ou de matar o pai. Espero que meu pai morra para que assim eu fique com a minha mãe. Mas veja, isso é muito pesado para uma criança pensar. Então tem o processo de recalcamento, né? Que a gente volta para cá, essa questão que eu falei, que o mecanismo de defesa da neurose é justamente o recalque. Então você já imaginou uma criança pensando, por exemplo, era bom que esse homem que eu amo tanto, mas era bom que ele morresse porque ele me afasta muito da minha mãe, né? Ele é justamente esse corte, ele traz essa castração. Ele traz essa interrupção desse amor, dessa história de amor que eu quero viver com o meu objeto de desejo. Então, o que acontece é que nessa situação aqui, os sintomas histéricos eles são a expressão simbólica de um desejo proibido. Agora a gente vai entender como é que se dá a questão da neurose obsessiva, né? Neurose obsessiva. Vamos entender primeiro a questão do complexo de Édipo, porque aí eu acho que fica mais claro. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, porque talvez você esteja no celular. Complexo de Édipo. Vamos entender essa estrutura aqui da neurose obsessiva. O indivíduo ele se sente amado demais pela mãe. Mãe, mais uma vez eu estou alertando que é a questão da função materna. Então ele se sente amado pela mãe, ou seja, pela função materna, né? A mãe que ocupa a função materna. Outro ponto que a gente precisa considerar é que ele foi objeto privilegiado do desejo materno. Ele tem uma crença psíquica de que a mãe encontra, no caso, na criança, ou seja, nele, o que espera, mas não encontrou no pai. Você sabe que isso é uma estrutura muito frequente, por exemplo, de mães que se separam, se divorciam nos casamentos e não vivem como deveriam viver o luto, por exemplo, e não elaboram as suas questões, elas acham que elaborar as suas questões é simplesmente se mostrar forte na rede social, postando algumas frases de efeito
e a partir desse momento ela não consegue elaborar isso, mas acaba projetando e transferindo, na verdade, isso para o filho. Então o filho passa a ser justamente aquele objeto privilegiado de desejo materno que o pai não pôde dar conta, diga-se de passagem, porque o pai não estava presente. Mas em algumas situações o pai está presente, só que essa dinâmica aqui acontece da mesma forma. Então essa estrutura de personalidade vai se desdobrar da seguinte forma, né? É uma pessoa que busca ocupar sempre o lugar de objeto de gozo, ou seja, de objeto de prazer do outro. É uma pessoa que está sempre se doando para outra pessoa, sabe? Outro dia eu escutei uma pessoa falando assim, o meu dom é servir, sabe? O meu dom é servir. E é muito engraçado que quando a gente começa a estudar psicanálise, isso é um caminho sem volta, né? Isso é uma maldição na sua vida, é um caminho sem volta que você não enxerga as coisas mais como as pessoas estão falando. Você enxerga o que está por trás daquilo que está sendo dito. E aí, no caso, a pessoa só me falando essa frase, eu já consigo entender a questão da neurose obsessiva e depois eu conversando com a pessoa, eu percebi que realmente a minha suposição estava correta. Então aqui outra característica é basicamente o seguinte, é uma pessoa que tem uma fixação erótica pela mãe. Deixa eu fazer uma observação aqui, porque eu particularmente venho de uma geração em que quando eram exibidos alguns filmes para maiores de 18 anos, tinha lá, né, o filme erótico. Aqui, quando Freud está falando sobre erotismo, quando a psicanálise em geral fala sobre erotismo, está falando sobre objeto de desejo, mas não no sentido do sexo propriamente dito, porque o sexo, na verdade, ele é uma meta, ele é uma das metas da sexualidade. Então, comer pode ser uma atitude de prazer ligada à sexualidade. Você comer uma comida gostosa no restaurante pode ser uma atitude de muita sexualidade, mas que não tem nada a ver com sexo propriamente dito. Tem a ver com sexualidade. Então, o sexo é uma meta, uma das metas da sexualidade. Quando Freud está falando aqui, ou a psicanálise em geral está falando sobre a questão da fixação erótica com a mãe, é justamente essa fantasia de que, tipo assim, eu sou tudo para minha mãe. Então eu sou a pessoa perfeita e preciso manter essa aparência e manter essa fantasia, porque eu tenho que continuar sendo para minha mãe. E aí é uma pessoa que cria uma estrutura de personalidade que é a neurose obsessiva. Outra situação que a gente pode ressaltar aqui é que é uma pessoa que possui grande temor da castração. Isso daqui eu quero deixar em alerta, não vou comentar agora, mas eu quero deixar em alerta para você. Temor da castração, que seria basicamente, falando em poucas palavras e de uma forma muito resumida e até mesmo muito simplista, a criança desenvolve uma relação de amor com a mãe, ou seja, a mãe entenda-se como função materna, e aí o que acontece é que às vezes tem um pai para bloquear, para castrar essa relação, para dizer o seguinte, olha, vocês não são um do outro não, tá? Eu tô aqui no meio e a prioridade é minha. Então essa relação a criança acaba desenvolvendo uma estrutura de personalidade. Aqui a gente chama isso de castração, né? Isso foi uma explicação, inclusive, até relativamente bem simplista, mas essa questão da castração, a pessoa que tem neurose obsessiva possui um grande temor em castração. Você quer fazer um teste? Quer dizer, não faça esse teste, né? Isso foi uma pergunta retórica, não foi uma sugestão. Mas se você pega uma pessoa com neurose obsessiva e você reclama de alguma coisa que ela fez, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno compulsivo obsessivo, e ela limpou a casa, e se você falar o seguinte, olha, essa casa aqui está muito suja, isso é uma castração. Então a pessoa tem temor a justamente a castração. Porque inconscientemente o movimento que acontece é como assim? Eu limpei essa casa, não faz sentido, não posso aceitar isso. Eu falhei, né? Então essa figura que eu era para minha mãe caiu por terra e jamais isso pode acontecer. Então assim, isso é um negócio muito complicado porque a pessoa vive com esse temor à castração. Obsessão para se constituir o tudo para o outro, tá? Obsessão para se constituir o tudo para o outro. Talvez você conheça alguém assim. E aí é que eu volto a falar sobre o exemplo, né, que eu tive condições de escutar na hora, aquela questão da escuta flutuante, né, atenção flutuante. Quando a pessoa falou, o meu dom é servir outra pessoa, eu fiquei com a pulga atrás da orelha.
né? Porque justamente a gente precisa entender qual é a dimensão que isso toma na vida da pessoa. Será que ela tem esse dom, né, entre aspas, o suficiente para poder abrir mão de tudo que ela quer e servir as outras pessoas? Eu não sei. A gente fica com uma dúvida aqui até que ponto realmente é saudável isso. A terceira neurose, que seria a neurose fóbica, essa neurose, eu coloquei aqui a questão da exclusão, porque assim, tem muita gente que exclui, que fala que só existem duas estruturas de personalidade, que seria a neurose histérica e a neurose obsessiva, tá? Eu coloquei aqui porque para mim faz muito sentido a questão da neurose fóbica, acho que ela tem algumas características, apesar de da questão do complexo de Édipo ser muito parecido, por exemplo, com a questão da histeria, mas eu considero algumas diferenças nisso aí. Porém, não é muito raro você entender, você encontrar na internet só a questão da neurose obsessiva e a neurose histérica, tá? Eu considero mais uma que é a questão da neurose fóbica. Eu botei aqui exclusão por causa disso, que é justamente a pergunta por que excluir, né? Levando em consideração o caso do pequeno Hans, lá de Freud, de 1909, foi um caso que é tido, muitas pessoas falam que é a primeira supervisão da história. Então seria a primeira psicanálise, a primeira supervisão da psicanálise da história, até porque o Freud só encontrou com o pequeno Hans, se não me engano, uma vez só. O resto era análise pelas cartas que o pai dele mandava, tá? E aí a questão da configuração do ético, eu não vou demorar muito nisso aqui, porque isso aqui ainda é uma coisa que não é uma certa unanimidade, mas inclusive se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você receber os nossos próximos vídeos, porque tem vídeo que vai sair aqui que eu vou fazer um vídeo só falando sobre a questão da neurose fóbica, outro vídeo falando sobre a neurose obsessiva e outro vídeo falando só sobre a neurose histérica, tá? Então se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, que aí você não fica de fora disso aqui. E a questão, a estrutura de Piana, basicamente é temor pela castração, que eu falei, a questão da castração, a dinâmica, na verdade, da castração, né? Algumas pessoas vão entender, eu já vi em algum lugar, não vou conseguir lembrar, a questão da histeria de angústia, que seria relacionada basicamente à neurose fóbica. E tem também a questão do seguinte, o temor que existe pela castração, ou seja, eu temo, por exemplo, que o meu pai me retire o amor da minha mãe, por exemplo. Então esse temor é direcionado, é deslocado, na verdade, para uma fobia, tá? Então é isso que geralmente acontece. Agora, eu queria fazer algumas considerações importantes aqui, porque a gente chegou no final, que seriam as demais informações importantes, que seria basicamente o seguinte, outros tipos de neurose. Eu já vi algumas pessoas falando sobre a questão, por exemplo, da neurose compulsiva. Eu coloquei todas aqui como interrogação, algumas delas, porque é o seguinte, me parece que neurose compulsiva nada mais é do que uma ramificação da neurose obsessiva, sabe? Deixa eu só fazer um parênteses para vocês aqui, porque está existindo uma necessidade, digamos assim, nosográfica, e essa necessidade tem me incomodado bastante, e eu quero dividir com vocês aqui, porque é justamente o seguinte, hoje em dia, por exemplo, a criança que ela não se enquadra no colégio, ela vai ser diagnosticada, entre aspas, ou pseudo-diagnosticada como hiperativa, quando muitas vezes é só uma questão de educação dos pais, ou talvez a criança não se enquadre naquele sistema educacional que, diga-se de passagem, eu tenho o prazer de falar, é completamente falido. Então, o que é que acontece? A criança não se enquadra e ela é tida como hiperativa, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. E aí a pessoa vai tomar, a criança vai tomar Ritalina, porque os pais não sabem o que fazer, mas não percebem que existe uma intenção, digamos assim, psicofarmacológica, né, capitalista, que faz com que hoje em dia tudo seja estruturado em forma de neurose, em forma de fobia. Se você perceber a quantidade de transtornos que existe a partir do DSM-3, por exemplo, é um negócio absurdo. Então uma criança, por exemplo, que tem muita energia, ela precisa, existe um interesse por trás da indústria psicofarmacológica, existe um interesse que essa criança seja diagnosticada como hiperativa, porque aí a indústria vai vender remédio e por aí vai. Então tem toda uma lógica de mercado por trás, que isso dava um vídeo. Inclusive eu acho que seria tema de uma live, eu vou pensar numa live para fazer aqui no canal, falando exatamente sobre isso.
ou talvez até no Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai estar aí embaixo na descrição e vai estar também no comentário fixado. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Esse interesse dessa indústria em classificar de uma forma nosográfica, nosológica, em classificar de uma forma reducionista, organicista, todos os comportamentos do ser humano. E é um negócio muito complicado, porque isso tudo faz vender remédio e a indústria psicofarmacológica está cheia de dinheiro. Então é o seguinte, eu não concordo com a questão, eu particularmente não concordo com a questão da neurose compulsiva, porque acho que dá para se enquadrar em alguma, se não for, a gente está falando aqui de questão de sintoma, tá? Tudo isso aqui, diga-se de passagem, está sendo tratado como neurose, mas eu entendo isso como sintoma, não estrutura de personalidade. Então, dentro de uma estrutura de personalidade obsessiva, você pode encontrar o que seria um sintoma compulsivo, tá? Então, a gente tem neurose de ansiedade. Neurose de ansiedade pode ser, inclusive, até enquadrado, esse sintoma da neurose da ansiedade pode ser enquadrado em neurose obsessiva, pode ser enquadrado em neurose fóbica. A questão traumática também, como neurose fóbica, por exemplo. A questão dissociativas, neurose de conversão, né, que é uma coisa interessante. Neurose de conversão pode ser enquadrado, por exemplo, né, um sintoma que pode ser enquadrado na estrutura de personalidade, que seria a histeria. Então, o que é que eu estou querendo falar aqui? Dependendo de onde você pesquisar questões de neurose, o pessoal vai lhe passar uma lista absurda. Na clínica, eu vou falar um negócio para você que está acompanhando esse canal, isso vai ser de presente para quem chegou até agora. Não é todo mundo que chega até agora desse vídeo. Então você que chegou, você vai ter um presente. Na clínica, não se estresse com isso. Não esqueça isso aqui. Esqueça tudo isso aqui. Entenda a questão edipiana para você entender a estrutura de personalidade do seu analisando, para a partir desse momento você entender como é que você vai ter a dinâmica, como é que você vai direcionar a dinâmica do seu atendimento. Então, assim, neurose obsessiva, neurose de histeria, ou até mesmo neurose fóbica, que algumas pessoas têm um pezinho atrás, acham que seriam só as duas, mas assim, eu considero também neurose fóbica. Então, o que acontece? Esses outros tipos de neurose nada mais é, na minha opinião, do que sintomas que são relacionados àquela estrutura de personalidade que a gente falou, tá? Então, espero que você tenha entendido. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque vem muita coisa boa por aí. Vem muita coisa boa, inclusive, eu não sei se você está escutando a cadeira aqui, que está rangindo, né? Vou passar um óleo nessa cadeira, que peço desculpa, não sei até que ponto atrapalhou aí o seu áudio, mas eu vou resolver esse problema em breve. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Se inscreve no nosso canal e eu vejo você na próxima aula, no próximo vídeo. Fica aqui com a gente, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender.